Então, dentro dos termos aqui, o defeito capital ligado ao planeta Mercúrio é a inveja. E, hoje em dia, as pessoas utilizam esse termo inveja de forma errada. O seu sentido original quer dizer caminhar segundo o passo espiritual de outra pessoa. Ou seja, ter inveja de outra pessoa é tomar o seu próprio caminho com base nos esforços e resultados obtidos por outras pessoas. Então, a inveja ela está muito mais relacionada a uma apropriação do que é do outro. Entende? A inveja, como conhecemos hoje, como a gente relatou aqui alguns casos, todo mundo já passou, na realidade é parte material do defeito. Então, assim, o primeiro ponto, conhecer a nós mesmos, né? Estudar, aprofundar no autoconhecimento, procurar compreender qual é o meu caminho, qual é o meu propósito, o que é que eu vim fazer nessa terra. A partir daí, eu ter o meu foco, o meu direcionamento nisso, e esquecendo de todo o resto. No momento que eu estou focada nisso, eu não tenho tempo para ficar avaliando o caminho do outro e tentando imitar, e tentando me comparar. Porque se vocês notarem, a inveja também ela vem muito da comparação. Ela caminha lado a lado com a comparação. Não tem como a gente invejar algo sem antes a gente ter comparado aquilo com a nossa própria vida, com a nossa própria existência. E aí a gente percebe que há uma total desconexão com a nossa essência. Porque quando a gente está conectado com a nossa essência e que a gente tem a certeza de que o que a gente está fazendo é o que está apropriado para a gente perde completamente esse parâmetro de comparação. Deixa de fazer sentido se comparar. Porque eu já sei que eu estou no meu caminho, eu já sei que eu vim fazer isso aqui mesmo. Ah, Cris, se ela descobre que ela nasceu para ser professora, que a missão dela é ser professora, o que é que ela vai fazer? Ah, eu vou ficar tentando fazer uma transição de carreira, eu vou tentar fazer... Não, eu só vou tentar aperfeiçoar a forma como eu ensino. Eu só vou tentar aqui agora buscar meios de ensinar a matéria. Tu é professora de quê, Cris? Ótimo. Nossa, é muita coisa, né? Uau! Então, ela vai ensinar todas essas matérias, só que agora com outra visão, outro patamar. Dentro de uma outra, porque agora ela vai procurar formas de ensinar essas matérias e junto com esse ensino da matéria, ensinar conceitos mais aprofundados sobre as experiências humanas. Passar para esses alunos, através do exemplo, da prática, daquilo que ela é, como é ser uma professora espiritualizada, como é ser uma professora zen, como é ser uma professora que busca a luz, que busca o holismo. O que é o holismo? Então, é ela começar a startar os gatilhos para essas crianças, para esses jovens, para esses adolescentes. Porque imagina, gente, se todo mundo resolver virar terapeuta holístico, e se todo mundo resolver virar zen, espiritualizado, Buda, ir para um mosteiro, se enfiar lá e ficar... E as outras profissões, e as outras funções, e como é que o mundo muda? Como é que o mundo se movimenta? Então, precisa existir dentro de cada setor, dentro de cada empresa, dentro de cada... Onde quer que a gente esteja, precisa existir uma alma iluminada para iluminar aquelas pessoas ali. Então, fica muito mais fácil para a gente aceitar primeiro aquilo que está dentro, já está no nosso contexto, aquilo que já é a nossa vida. Isso serve para tu também, Paty. Aceita primeiro essa missão que te foi dada, Luísa também, Tati também. Ilumina este lugar, ilumina estas pessoas, ilumina, sabe? Traz novos pontos de vista para você e para essas pessoas.
E entrega porque o universo ele vai se encarregar de te levar para o lugar certo, na hora certa, para você desenvolver. Caso você tenha que ir fazer uma transição, caso você tenha que ir, tá? Quem foi que levantou a mão pode falar. Não ouvi ainda não. Eu perguntei para você se era para botar na sessão da criança interior. Você fez o curso de Teta recente, o que foi que eu lhe falei? Envie amor incondicional para os seus alunos. Faça uma oração, chame eles. Gente, vamos fechar os olhos um pouquinho, se conectar com a fonte. Imagina uma luzinha cor-de-rosa. Gente, isso é bruxaria, isso é magia. Vocês estão sendo bruxas dentro do trabalho de vocês. E fora que eles estão vivenciando um contexto que é novo. Isso sim é disseminar amor, isso sim é disseminar paz, isso sim é disseminar o novo, porque eles já vão crescer com essa ideia. E em algum momento alguém vai ser tocado ali e vai dizer, pô, eu tive uma professora que fazia isso e isso. Pera aí. E aí é assim que a gente vai despertando novas consciências. Porque dentro de cada espaço a gente vai precisar ter um agente do despertar de consciência. Tô toda arrepiada, Deus é mais. Chega a me dar um calafrio. Oh, que delícia. Todos os dias podem ser leves. Agora decrete isso. E sabe o que eu mais gosto de vocês? Porque vocês, velho, vocês fazem as coisas. É que tá que nem eu agora. Quando eu penso que um problema... Oxe, vocês já foram lá, já fizeram. Já solucionaram. Já deram o jeito de vocês e tá tudo certo. Segue os conselhos da Bru. Ah, que maravilha. As aprendiz de feiticeira. Parabéns. Gostei, gostei, gostei de ver. Alguém quer mais trazer alguma coisa com relação a isso? Olha só, a virtude cardial associada à inveja é a paciência. Boa noite, minha princesa. Deus abençoe você, viu? Oh, meu Deus, sua mãe não lhe deu comida não, que absurdo. Cristiane, pelo amor de Deus, vai alimentar sua criança. E já tá com fome de novo, então espera um pouquinho, que daqui a uns 20 minutos a gente termina. Aí sua mãe vai lhe dar mais uma coisinha gostosa pra você comer, tá bom?
Beijo, meu amor. Papai do céu te abençoe. Ó, a paciência é a capacidade de caminhar espiritualmente no seu próprio ritmo. Que delícia! Anota isso aí, que isso aí vale a pena, viu? Ficar pescando de vez em quando. Caminhar espiritualmente no seu próprio ritmo, sem querer acompanhar o ritmo de ninguém. Porque quando a gente fica também nesse movimento insano de querer acompanhar o ritmo dos outros, é porque a gente não está seguindo os nossos próprios passos no caminho espiritual. Então, cada um tem o seu fluxo, cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu processo e a gente precisa aprender a respeitar o tempo divino da gente, respeitar o nosso corpo, sem estar se comparando. Exatamente, Lu, sem comparação. Não é sinônimo de lerdeza, ou de calma, ou de ir devagar. Entenda isso. A paciência não é sinônimo de lerdeza, não é sinônimo de calma, nem de ir devagar. Ir devagar é para a gente devagar. Ter paciência é ter a capacidade de avançar nos estudos iniciáticos do seu próprio passo. Por isso que eu falo para vocês, e deixo sempre vocês muito livres com relação a tudo. Ó, gente, eu tô passando os banhos aqui, façam no tempo de vocês, né? Sintam a intuição de vocês. Por quê? Porque cada um é único. Só você sabe qual vai ser o seu tempo. Vai ter semana ali que, pô, não deu como Paty, não deu pra fazer essa semana, mas eu fiz um outro e tá tudo bem. E aí, quando for na semana que vem, às vezes é porque o momento dela era na semana que vem, não era nesse. E a gente não precisa ficar se sentindo culpada, a gente não precisa ficar se comparando, ah, todo mundo conseguiu fazer menos eu. Porque isso também atrai essa energiazinha chata, né? Que é a energia da inveja. Porque ela tá caminhando lado a lado com a comparação. São Tomás de Aquino determina 5 características inerentes como sendo filhas da inveja. A primeira é a exultação pela adversidade. Diminuir a glória do próximo. Por causa do sentimento de inveja, a pessoa tenta de todas as maneiras diminuir o resultado do trabalho e das glórias da pessoa ao seu redor. Aí vocês entendem por que estava conectado a minha situação da irmã com a irmã, né? Por que Paloma associou a inveja? Porque, poxa, tá vendo brilhar, tá vendo prosperar, tá vendo o trabalho continuar. E isso causa incômodo. Por quê? Porque há uma comparação. Ah, por que eu parei o meu trabalho terapêutico? Por quê? Que eu só estou trabalhando na CLT? Porque, na realidade, ela sempre exerceu as duas coisas. Ela sempre foi CLT e terapeuta. O sonho dela era ser só terapeuta. Mas será que essa é realmente a missão dela? Será que ela está no prumo mesmo do caminho dela? Aí ela fica naquela comparação. Ah, quer dizer que agora ela pegou meus clientes e ela está fazendo, ela está acontecendo e eu aqui parada. Mas será que esse estado que ela está parada não é porque a própria espiritualidade dela está mantendo ela parada, às vezes até por uma proteção para o campo dela, ela não sabe? Às vezes por um livramento de algo ela não sabe? Às vezes porque não é a missão dela e ela não aprofundou nisso? Então se desconectar da comparação. O tempo todo, gente, a gente vai trabalhar muito pesado nessa tecla. Sem comparação, sem comparação, sem comparação. Porque sem a comparação não tem possibilidade de existir a inveja. E assim a gente vai começar a aprender a ficar feliz com a glória do outro. A gente vai começar a aprender a celebrar as vitórias do outro. E quanto mais a gente fica feliz pela felicidade, pela glória, pela vitória do outro, mais o nosso campo ele vai se abrindo para que a gente conquiste a nossa glória, a nossa vitória, nesse lugar que a gente está fazendo exatamente aquilo que a gente está fazendo. Porque chega um determinado momento da vida da gente que desce uma consciência divina, e essa consciência divina ela diz para a gente com toda clareza, não existe nada errado.
Não tem absolutamente nada errado na sua vida. Tudo está exatamente no lugar onde deveria estar. Você está em paz. Você tem tudo o que você precisa para viver. Você tem tudo o que você precisa para ser feliz. Você só precisa aceitar as coisas como são. Tudo que te acontece é por um momento, é por um propósito maior. Então, até os desafios, até as dores, até as labutas, até as batalhas são para te fortalecer, são para te amadurecer, são para te levar para um outro patamar. Dentro de um caminho espiritual, tá? A segunda característica da inveja, detração. Detração significa falar mal às claras. Possui os efeitos semelhantes ao murmúrio, com as mesmas intenções, só que mais abertamente. A diferença entre os dois é que a detração está maculada pelo orgulho de se mostrar como causador do dano, ou seja, é aquela pessoa que fala mesmo e não tá nem aí. Então, eu não tô nem aí se ela vai ficar sabendo, eu não tô nem aí se eu tô falando aqui para uma pessoa que vai chegar lá para ela e vai avisar. Tô com meu orgulho mesmo ferido, eu vou meter o pau e que se lasque. Terceira característica, ódio. O ódio é o efeito final da inveja. O invejoso não apenas se entristece pelas conquistas do outro e deseja o fim das glórias e dos objetivos alcançados pelo próximo, mas passa também a desejar o mal sobre todos os aspectos para aquela pessoa também. Isso aí eu acho que não chegou nela. Tomara que não tenha chegado. Mas eu já vivenciei situações ao longo da vida que a inveja chegou nesse ponto aqui, nesse efeito final. A aflição pela prosperidade é uma das características também, que está conectado, né, com a tristeza pela glória do próximo. Ocorre quando não se consegue de nenhuma maneira diminuir as realizações da outra pessoa. Ou seja, eu estou tentando de todas as formas diminuir, difamar, caluniar, destruir a reputação. Mas ela continua brilhando, 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 fazendo, acontecendo. E agora começa a ter uma aflição pela prosperidade dela. Agora imagine o quanto que a pessoa... Eu vejo isso com clareza, gente. Quanto mais invejosa a pessoa é, mais sofrida ela é, sabia? Ela sofre demais porque ela se acaba ali dentro, ela se destrói com as próprias mãos dela. Não precisa de ninguém para destruir. O invejoso, por si mesmo, se destrói. A segunda foi, Lu, a primeira foi a exultação pela adversidade, que é o diminuir a glória do próximo. A segunda foi a detração. Detração que significa falar mal às claras. Aí depois veio o ódio e a aflição pela prosperidade. Aí, o último defeito, também conhecido como fofoca, que é a murmuração. A murmuração consiste em espalhar mentiras, meias verdades, porque, note, viu? Aqui a gente não só fala de mentira, tem gente que inventa mentira. Inventa a mentira cabulosa do começo ao fim. Tem gente que distorce a verdade. Né? Tem gente que espalha somente uma meia mentira. Exatamente, é o que ela está fazendo. Distorções. A mentira, ela está associada à avareza, tá? Ou fatos embaraçosos, ou depreciativos em relação a outra pessoa. Então, tipo assim, eu saio aí espalhando, comentando coisas depreciativas, situações embaraçosas, né? Com o intuito de prejudicar o próximo. Isso é a murmuração. A gente aprende uns conceitos tudo doido no dicionário, né? Porque se a gente for olhar no dicionário murmuração, a gente aprendeu murmuração outra coisa, né? Quando a gente fica ali reclamando, se lamentando demais, aí fala, ai, tá murmurando. Quando, na verdade, murmurar é praticamente difamar o outro.
Meu Deus, eu tomo rapé, mas esse rapé de hortelã aqui, ele limpa minhas vias, que tira os catarros tudo brabo. Vocês que lute pra ficar aí. Então é isso. Essas são as características filhas da inveja. E agora eu quero convidar vocês para que a gente possa fazer um movimentozinho, né? De respiração, de reconexão com o nosso íntimo, com o nosso eu, com a nossa essência. Para que a gente possa obter um pouco mais de clareza, né? Do quanto que esse aspecto, ele tá enraizado na gente. Sabendo que muitas vezes isso provém da nossa árvore genealógica, isso provém de crenças associadas ao nosso DNA, que são as crenças genéticas, né? Às vezes isso tá correlacionado às nossas crenças primárias, que são as nossas vivências durante a infância. Então, se a gente conviveu com pessoas invejosas, se a gente acabou normalizando aquilo, e você vê que, como a inveja ela tem várias características, se a gente for fazer um apanhado geral e for escanear na nossa vivência, na nossa vida, na nossa família, os nossos amigos próximos, aquelas pessoas das quais a gente teve mais convívio, né? Tem uma frase que diz assim: você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então, se você parar para fazer essa análise, como que eram as 5 pessoas, como que são as 5 pessoas com quem eu mais convivi com? Isso daí também vai ser um fator muito determinante para você. Às vezes, você está em um ambiente e você está inserido no ambiente de trabalho, ou, sei lá, vizinhança, que às vezes você nem é uma pessoa que alimenta muito isso. Mas no contexto geral, aqui ao teu redor, tem muita gente, ó. Aí você acaba sendo contaminado com aquela energia, sacou? Você acaba sendo contaminada. Eu cito isso porque não relacionado à inveja, relacionados à crença de escassez, porque isso vale para muita coisa, tá? Essa coisa da contaminação espiritual, a gente tem que estar ligado com quem a gente anda, onde a gente frequenta. Eu me lembro que eu tinha parceria numa loja aqui em Feira, uma loja colaborativa, que quando eu tinha lojinha virtual, eu deixava meus cristais, minhas coisas lá nessa loja, né? E aí teve uma época que foi logo depois da pandemia, as coisas estavam bem feias assim, e tava tudo muito parado de movimento. E eu me lembro que minha lojinha sempre bombou muito assim. Ela bombava, bombava, bombava. E aí, umas 2 vezes eu cheguei lá para poder fazer reposição da loja física. E quando eu cheguei, tinha assim 3, 4 pessoas que também, como por ser uma loja colaborativa, várias pessoas deixavam, né, suas artes ali para serem expostas. E aí tinha outras pessoas que era collab e tava aquela reunião ali só para falar do quanto que o movimento estava parado, de que não estava conseguindo vender, de que já estava perto de desistir, de fechar a porta, de não sei o quê. E aí eu me lembro que quando eu fiquei um pouquinho assim, ó, velho, tipo coisa de 5 minutos, ouvindo aquela conversa, começou a me dar um negócio no meu corpo. Eu falei, meu Deus, que sensação horrível. Aí uma voz disse assim, sai daqui, deixe sua reposição, nem queira conferir. Deixe sua reposição aí, depois você faz a conferência pelo WhatsApp, vai embora. Você não tem que ficar participando dessa conversa, nem prestando atenção nessa conversa, porque isso vai lhe contaminar. E isso vai acabar interferindo nas suas vidas, naquilo que sai seu. Porque você não está vivenciando essa energia, você está em uma outra frequência. Então você não foi impactada por isso. Só que quando você mergulha nessa frequência, daqui a pouco você vê tudo se fechando. É por isso que eu sempre gosto de falar, gente, cuidado com o que vocês assistem. Evite ficar assistindo muito jornal, ficar vendo muita notícia ruim. Porque a gente se contamina com isso, a gente começa a vibrar no medo, a gente começa a vibrar na escassez. Olha a pandemia aí, para nos mostrar isso, né? O Covid, quando se espalhou, a gente ficou desesperado. Todo mundo teve medo, todo mundo teve medo de morrer, todo mundo ficou desesperado, foi aquela confusão, aquela agonia. Não podia abraçar ninguém, não podia encostar em ninguém. Então, assim,
Percebam que o mal, ele se espalha, a sombra, ela se espalha de uma forma muito sorrateira. E a gente tem que procurar filtrar. E só se colocar realmente de frente se for extremamente necessário. Se não for extremamente necessário, a gente contorna a situação. A gente pega o banquinho da gente e sai de mansinho. É a melhor coisa a se fazer. Nessa situação, por exemplo, eu fui orientada. Não, minha filha, contorne a situação. Entre em oração, vá fazer suas coisas e deixa aí essa energia que isso vai se dissipar. E é assim que eu tenho agido e é assim que eu aconselho vocês a buscarem agir ao longo da vida de vocês quando vocês se depararem com essas questões. Orem por aquelas pessoas que vocês sentem, que têm inveja de vocês, mas entendam que vocês não precisam conviver com elas, tá? Porque a inveja, ela é pior do que feitiço, ela é pior do que magia negra. A pessoa, quando ela tem inveja da gente, quando ela lança só aquele pensamento psíquico, só aquilo ali, pode atrasar a nossa vida, pode estagnar a nossa vida, pode fechar as nossas torneiras da prosperidade. Então, a gente não tem por que ficar convivendo se a gente sabe que são pessoas invejosas. A gente não vai destratar, não vai tratar mal, mas deixa lá, é cada um no seu canto. É a melhor coisa que vocês fazem, filtrar quem é que caminha, quem é que convive com vocês. Agora vamos lá para o nosso momento. Quem quiser deitar um pouquinho, pode deitar. Quem quiser relaxar, quem já tiver comido e tiver tipo assim, já vou dormir, e quiser aproveitar a barca aí, já pegar no sono, tá tudo certo. É até bom que vocês vão desdobrar, vão trabalhar aí no astral, em prol e benefício de vocês mesmas. Se conecta agora com a tua energia. Fecha teus olhos e relaxa. Se desconecta um pouco do celular. Deixa até um pouquinho mais distante. Cria um campo de força, um campo de proteção ao seu redor agora. Se conecta com a energia do primeiro raio, o raio azul, que é o raio da proteção. Nesse momento eu sinto muito forte a energia de Arcanjo Miguel. E eu peço, amado Mestre, que tu possas vir em nosso auxílio. Que tu possas combater o bom combate. Que tu possas nos livrar, nos libertar de toda essa energia de inveja. Tanto dessa inveja que a gente carrega dentro dos nossos corações, quanto das invejas que as outras pessoas carregam e projetam em nosso ser, em nosso campo. Tá chegando para mim uma consciência que Miguel tá falando para eu dizer para vocês que a inveja foi o pecado pelo qual o Lúcifer deixou de ser um anjo de luz e se tornou o anjo caído, né? Porque o Lúcifer pecou por orgulho, mas antes de sentir o orgulho tomar conta dele, o Lúcifer, ele teve inveja do Criador. Ele teve inveja da fonte. Ele desejou ter o poder, o mesmo poder que a fonte criadora tinha. Ele desejou ter aquilo para ele. O Lúcifer, ele foi um anjo inconformado com o seu propósito espiritual. E o principal pecado dele veio por conta desse inconformismo. Porque ele não aceitava o propósito espiritual dele. Ele desejou, ele se comparou, ele desejou ter mais, ser mais, fazer mais do que o que ele verdadeiramente podia.
O arcanjo Miguel me traz uma visão na minha tela mental da batalha que foi travada no céu, quando o próprio Miguel gritou para o Lúcifer: quem é como Deus? Porque o Lúcifer, ele se rebelou e ele começou a disseminar coisas para provocar revolta em outros anjos, contendas, discórdias, para tentar difamar, sujar a reputação do Deus, do Criador. E Miguel, lá no meio daquela confusão toda, gritou: quem é como Deus? Ninguém é como Deus. E nesse momento que ele deu esse grito, toda a força do alto, toda a luz foi depositada sobre ele. Vou contar para vocês que o anjo, que era um arcanjo na realidade, o Lúcifer, ele é irmão do Miguel. Não sei se vocês sabem disso, mas eles são como complementos, né? Como chamas gêmeas. Eles foram formados do mesmo fractal da fonte. O mesmo fractal que deu origem ao arcanjo Miguel, deu origem também a Lúcifer. E essa batalha foi travada entre irmãos. E o Lúcifer, quando ele caiu, quando ele teve a queda dele, das dimensões mais elevadas, porque quando a gente fala em céu, a gente está falando de dimensões mais elevadas, tá? Então, quando Lúcifer caiu da 13ª dimensão, ele não foi para o inferno, ele veio para a Terra. Então, Lúcifer acabou ficando, se estabilizando, se estabelecendo aqui na Terra. E trouxe com ele a 3ª parte dos anjos do céu. Uma quantidade muito grande de anjos caídos, que perderam a sua luz e que acabaram se transformando em demônios. Lúcifer perdeu o seu nome de batismo, o seu nome cósmico, a sua assinatura vibracional de anjo de luz, porque Lúcifer significa literalmente anjo de luz, e passou a se chamar Satanás. E Satanás e seus demônios, eles estão na Terra hoje, trabalhando incessantemente nas mentes dos seres humanos. Os demônios, eles são manipuladores mentais. E eles exercem sobre o ser humano um poder chamado fascinação. Eles colocam uma espécie de um encantamento nos seres humanos e a gente fica com a mente literalmente encantada, fascinada. E é aí onde eles conseguem manipular a mente do ser humano para projetar pensamentos distorcidos, sombrios, que distraem os seres humanos, que desconectam os seres humanos do caminho da luz e conectam os seres humanos ao caminho das sombras. Isso eles fazem só terrateiramente, assim, bem pouquinho, devagarzinho, e aos poucos vai tomando conta. E nesse momento o arcanjo Miguel, ele pede que nós nos conectemos com toda a hierarquia do primeiro raio e com os anjos guerreiros da luz, dessa egrégora do arcanjo Miguel. Eu sou a conexão com a poderosa egrégora de arcanjo Miguel. Eu sou a conexão com a poderosa egrégora de arcanjo Miguel. Eu sou a conexão com a poderosa egrégora de arcanjo Miguel. Eu sou ativar aqui e agora, na casa de cada uma das pessoas que participam desse treinamento ascensional e que acessam
essa energia, esse campo, esse vídeo, em algum momento, eu conecto os anjos guerreiros da luz do Arcanjo Miguel dentro da casa de cada um, no campo pessoal de cada um. E em nome da poderosa presença de Deus, eu sou em mim, do meu eu superior, eu comando que sejam cortados, quebrados e cancelados nesse exato momento todas as energias densas, deturpadas, negativadas, todas as correntes, todas as algemas, todas as amarras, que sejam retirados todos os capacetes, todos os chips, dispositivos, implantes, aparelhos, placas que foram colocadas nos corpos mental superior, mental inferior de cada uma dessas pessoas, instaladas por demônios, com o objetivo de manipular a mente dessas pessoas. Eu sou o comandante que seja removido em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome da Virgem Maria, em nome de São Bento. Eu convoco aqui as hierarquias do comando mariano agora, do comando beneditino, que sejam desconectados todos os fios de ligação em todas as realidades de tempo e espaço, realidades passadas, realidades simultâneas, paralelas a essa, todas as linhas de tempo, em todas as linhas frequenciais. Em todas as localizações, removendo totalmente todo e qualquer poder e autoridade demoníaca das nossas vidas. Respira profundamente. Se veja agora completamente envolvido em uma grande bolha de luz do raio azul. Veja a sua mente, a sua cabeça completamente iluminada por uma luz branca cristalina. Sinta essa luz branca se irradiando por toda a sua aura agora e expandindo para todos os seus corpos, para o seu corpo físico, para o seu corpo sutil, cada um dos seus corpos sutis, cada um dos teus chakras, nadis, meridianos. Respira profundamente, sente essa luz branca preenchendo as tuas células, átomos, moléculas. E nesse momento declara em voz alta ou mentalmente. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu pertenço à luz. Eu pertenço à luz. Eu pertenço à luz. Eu escolho ser luz. Por onde quer que eu vá,
em todos os caminhos por onde eu caminhar. Eu escolho ser luz, por onde quer que eu vá e em todos os caminhos por onde eu caminhar. Eu escolho ancorar a luz na minha vida e na vida de todas as pessoas que cruzarem os meus caminhos. Eu escolho e eu me permito ser este gigantesco pilar de luz, de sustentação do raio azul e do raio branco. Eu escolho e eu me permito receber essas emanações energéticas do raio azul e do raio branco diariamente, constantemente. Em todas as horas, em todos os momentos do meu dia, noite, dormindo ou acordada, consciente ou inconscientemente. E neste momento, em nome de Deus, em nome do Cristo, em nome da poderosa presença de Deus que habita em mim, eu corto, quebro, rompo, cancelo todo e qualquer voto, acordo, pacto ou associação com as sombras, sejam elas conhecidas ou desconhecidas de mim. Não importa onde, como ou quando eu as tenha feito. Nesse momento eu peço para que essa energia seja limpa e transmutada do meu campo completamente. Eu peço ao Espírito Santo que possa testemunhar essa cura e essa libertação do meu ser. E eu peço às hierarquias celestiais, angelicais e cósmicas que possam recolher e encaminhar para os seus locais de merecimento e de origem todos os manipuladores mentais que estiverem no meu campo agora ou na minha casa, interferindo na minha vida, direta ou indiretamente. Selar, selar, selar. Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. Codós, Codós, Codós. Adonai, Tsetbaiot. Codós, Codós, Codós. Adonai, Tsetbaiot. Codós, Codós, Codós. Adonai, Tsetbaiot. Respira profundamente e ainda de olhos fechados, visualiza o Arcanjo Miguel colocando na sua cabeça agora o capacete da justiça,
Ele vai colocar esse capacete na sua cabeça para blindar, a partir de hoje, o seu campo mental de toda e qualquer interferência ou ataque psíquico, energético ou espiritual. Esse capacete ele é construído por safiras azuis. E emite um campo vibratório e energético muito forte, que repele os manipuladores mentais. E a partir de hoje, a partir desse momento, a nossa única ocupação deve ser reativar esse campo de força e proteção mental que nos foi dado. Todas as vezes que a gente sentir a necessidade, esse campo ele vai ficar autossustentado, mas é necessário que ao longo da nossa vida a gente reative para fortalecer esse campo de força. Então, nas nossas meditações, quando a gente for fazer as nossas limpezas energéticas, quando a gente estiver nos nossos movimentos de expansão, especialmente com a Sagrada Ayahuasca, a gente vai estar sempre visualizando esse capacete e deixando que ele expanda a sua própria luz durante alguns minutos na nossa cabeça, para que esse campo de força seja cada dia mais fortalecido e a nossa mente esteja cada dia mais blindada. Ademais, orai e vigiai, diz o amado Mestre. Orai e vigiai os teus pensamentos, as tuas palavras, os teus atos, as tuas ações, as tuas reações diante da vida. Orai e vigiai aquilo que tu escolhe alimentar dentro da tua mente. Orai e vigiai para não permitir que as tuas próprias sombras internas rompam com esse capacete, porque somente as tuas próprias sombras internas, somente aquilo que tu alimenta no teu coração e na tua mente de negativo é capaz de romper com essa estrutura. Então cessa de pensar negativo e se empenha em ancorar otimismo, positividade, amor, luz, todas as qualidades, todas as características divinas para a tua própria vida, para o teu próprio mundo, para a tua própria existência. Porque assim verás e experienciarás grandes transformações na tua vida. Gratidão, 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 amado Mestre, gratidão. A Deus todo louvor, toda honra e toda glória, agora e para sempre. A Deus todo louvor, toda honra e toda glória, agora e para sempre. A Deus todo louvor, toda honra e toda glória, agora e para sempre.